Graça e paz da parte do Senhor Jesus, mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 7, idioma, texto e contexto. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, dar um like para ajudar o nosso canal aí, compartilhe esse vídeo se você gostou e clica no sininho para você receber novas notificações, novos vídeos. Quando nós colocarmos vídeos aí no canal, você recebe a notificação, tá bom? Que Deus seja louvado. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, por mais uma vez estarmos na Sua presença. Dá-nos o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e colocar em prática a nossa vida. E pedimos não que haja mérito em nós, em sim Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, irmãos, o texto para nós dar o início aqui na lição está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 26, que diz assim, ó: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Ou seja, para testemunhar se a gente está fazendo certo ou errado. Então, irmãos, o texto é bem interessante, que Deus manda tomar o livro da lei. O que é o livro da lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, o livro de Moisés. Moisés escreveu, né? Deus inspirou ele. E põe do lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus. A arca da aliança, irmãos, é aquela arca onde está os 10 mandamentos, né? Onde estavam os 10 mandamentos ali na época de Moisés. E ali tinha 2 querubins e ali aparecia o Shekinah, que era a presença de Deus. Ali representava o trono de Deus. E aí Deus manda colocar o livro da lei ao lado da arca, representava que está ao lado do trono do Senhor. Então a palavra de Deus é muito importante. Sempre fica ao lado do trono de Deus, trazendo para nós hoje. Então, testemunha contra nós, se nós não estivermos colocando em prática a palavra de Deus. Então, irmãos, se a gente estiver colocando em prática, ela estará ao nosso favor. A palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Aqui na lição, irmãos, o autor diz assim, ó: mais de 6.000 línguas são faladas entre os bilhões de habitantes do mundo. A Bíblia completa foi traduzida para mais de 600 idiomas, tendo o Novo Testamento, ou algumas partes dele, sido traduzido também para mais de 2.500 outros idiomas. Certamente são muitas línguas, mas ao mesmo tempo ainda é menos da metade dos idiomas conhecidos do mundo. Então, mesmo, irmãos, em 6.000 línguas foi traduzida a palavra de Deus, em 600 idiomas, olha, ainda não chegou, menos que a metade dos idiomas no planeta Terra. Ou seja, a palavra de Deus ainda não chegou em todos os lugares, irmão. Então, irmãos, Deus precisa de nós. Não que Deus precisa, que Ele não é Deus. Ele é Deus sem nós conosco. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas Ele nos incumbiu para levar mensagem aos 4 cantos da terra, no mundo inteiro. E é bem interessante, irmãos, que olha que coisa. Estima-se que 1,5 bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte das escrituras, nenhum contato, né, com a escritura traduzida em sua língua materna. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, os esforços das sociedades bíblicas garantem que 6 bilhões de pessoas possam ler as escrituras. Mas ainda não está um trabalho completo. Ainda falta muito, muitas pessoas ainda não têm a Bíblia no seu idioma. Que coisa, irmãos! E nós, irmãos, que temos o nosso idioma em português, vários tipos de Bíblia. Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do obreiro, Bíblia do desbravador, Bíblia do ancião, Bíblia do pastor, Bíblia Andrews, Bíblia White, todos os gostos para a Bíblia. Então, irmãos, nós temos todas as oportunidades, nós temos Bíblia de tudo quanto é gosto. Só não tem a Bíblia hoje no Brasil quem não quer. Muitos estão com um monte de Bíblia, mas não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Nós devemos, irmãos, gastar mais tempo com a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm essa palavra, nós temos. E nós seremos julgados pela luz que temos. E aquela luz que a gente pode adquirir e a gente rejeita. Porque muitas pessoas dizem assim: eu não vou ler, porque se eu ler, vai pregar contra mim. Então, se eu não tiver luz, eu não vou ser punido. Vai sim, porque foi uma rejeição voluntária. Irmãos, tem um texto aqui
no comentário do Espírito e Profecia, da lição, está no Testemunho para a Igreja, volume 6, página 403, diz assim, ó: olha só o que os homens passaram para que a Bíblia estivesse nas nossas mãos. Mesmo enfrentando perseguição e morte, eles divulgaram a verdade para aquele tempo em todos os lugares. A palavra de Deus foi levada ao povo todas as classes, baixas e altas, ricas e pobres, ilustradas e incultas. Estudaram-na com avidez, e os que receberam a luz também se tornaram seus mensageiros. Naqueles dias, a verdade foi levada aos lares, às pessoas por meio de página impressa, a imprensa de Gutenberg. Os escritos de Lutero eram uma força e, sendo disseminados largamente, agitaram o mundo. Os mesmos instrumentos se acham à nossa disposição, com recursos 100 vezes maiores. Irmãos, nós temos recursos 100 vezes maiores. A nossa imprensa hoje, as nossas casas publicadoras, é poderosa. É impressões digitais, milhares de páginas por segundo. Então é 100 vezes mais. E 100 vezes mais nós vamos ser cobrados. Continuando o texto, irmãos. Bíblias e publicações em muitas línguas, apresentando a verdade para esse tempo, acham-se ao nosso alcance e podem ser rapidamente levadas a todo mundo. Cumpre-nos dar a última advertência de Deus ao homem. Temos que ser diligentes no estudo da Bíblia e zelosos em difundir a luz. Então nós temos que ser, irmão, diligentes em estudar a Bíblia e pregar essa mensagem para outras pessoas. Através da publicação impressa, é muito importante. Mauad fala que nos últimos dias vai ser os pregadores mudos. Onde a gente não pode ir, esses pregadores mudos chegarão. Olha que interessante, irmãos. Então é muito bom a gente trabalhar com livros, principalmente livros bons, que pregam a verdade presente, pregam a verdade, e distribuir em grande escala aí para os nossos vizinhos, para lugares onde não tem presença adventista. Então, irmãos, muito interessante. Muitas pessoas sofreram martírio, morreram em fogueira, perderam suas vidas para que essa palavra que hoje está na nossa mão chegasse até nós. Nós temos que prezar por ela. Nós temos que estudá-la, buscá-la de todas as nossas forças. E fala aqui para nós difundir, pregar a última advertência ao mundo, que é as 3 mensagens angélicas. Deus nos levantou, irmãos, como um povo, a última geração, para pregar a última mensagem de advertência. Será que a nossa trombeta está dando o sonido certo? Ou estamos desafinados? Devemos refletir sobre isso. Vamos agora, irmãos, no domingo, compreensão das Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Para quais propósitos a Bíblia nos foi dada? Qual o propósito? Então vamos lá, nós conhecemos bem esse texto, mas vamos relembrar. 16 e 17, na minha Bíblia está escrito assim: todas as Escrituras é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha, irmãos, que texto poderoso. Então, para que a Bíblia serve, irmão? Para ensinar, para corrigir, instruir e para nos aperfeiçoar. Que o texto 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia serve, irmãos, para nos aperfeiçoar. Ela vai nos corrigindo, ela vai nos ensinando para que possamos seguir ao alvo da perfeição de Cristo, cada dia mais crescendo em santificação para a honra e glória do nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 32, verso 46 e 47. 46 e 47, na minha Bíblia diz assim: disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que recomendais aos vossos filhos, para que tenhais cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque essa palavra não vos é vã, antes é vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides a possuir. Então a exortação de Deus aqui para nós, irmãos, é que possamos estudar a palavra de Deus para que nossos dias se prolonguem aqui na terra.
E essa palavra devemos ensinar aos nossos filhos, colocando no nosso coração, na nossa mente, e inculcar na mente dos nossos filhos, passando de pai para filho. Essa palavra para que a nossa vida se prolongue aqui na terra. Como que isso dá na prática, irmãos? Um exemplo bem claro, a mensagem de saúde que Deus nos deu. Ele deu a mensagem de saúde, conselho sobre regime alimentar, nosso adventista, ciência do bom viver, temperança, conselho sobre saúde, medicina e salvação. São 5 livros que Deus deu para o nosso adventista, inspirado por Deus, para que possamos ter saúde, vida nessa terra, vida com abundância, para que nossa vida se prolongue aqui na terra. Então Deus deu a sua palavra para nós. Nós adventistas do 7º dia somos privilegiados. Louvado seja Deus, irmãos. Que Deus nos dê força para colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, né? Para que possamos obedecê-la. Vamos ler 1 Reis, irmãos, 3:6. 1 Reis 3:6. Diz assim: E disse Salomão: De grande beneficência usaste, tu, como teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo, em verdade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardasse-lhe esta grande beneficência. Ele desse um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Salmo 57, verso 3. E ele enviará desde os céus, e me salvará de desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Salmo 143, verso 8. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que deve seguir, porque a ti levanto a minha alma. Miqueias 7, verso 20. Dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que jurasse nossos pais desde os dias antigos. Então, irmãos, como que Deus estende sua misericórdia, sua bondade para nós, filhos de Deus? Como que Ele estende isso? O Senhor é misericordioso para com os que aceitam a sua salvação e o seu perdão. Então, Deus, irmãos, é misericordioso para com seus filhos. A sua benignidade, a sua bondade se renova a cada manhã. Louvado seja Deus por isso. Deus é bondoso. Números 6, verso 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, irmãos, que texto maravilhoso, né? Então, o Senhor Deus é misericordioso, Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós e sempre tem misericórdia de nós. Isaías 9, verso 6. Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 32, verso 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, irmãos, todas essas passagens que eu li, fala que Deus traz-nos paz, tranquilidade, bem-estar. E esse é o Senhor que a gente serve. Ele sempre nos traz paz de espírito, tranquilidade e bem-estar para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que estudam a palavra do Senhor, colocam em prática, oram ao Senhor, têm comunhão com Deus, têm paz, tranquilidade, amor, benignidade. O lar dessas pessoas que colocam em prática a palavra de Deus, a família, é um lar abençoado, um lar de tranquilidade, de paz e bem-estar. Louvado seja Deus. A irmã Arte fala no lar adventista que um lar onde a presença de Deus está é um pequeno pedaço do céu. O seu lar está sendo um pequeno pedaço do céu? Se não, irmãos, se coloque aos pés de Jesus. Clame ao Senhor para que seu lar seja um pedacinho do céu, para que possa ser um lar bem ordenado para dar testemunho do Senhor. Vamos agora na terça-feira, irmãos. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui está falando da criação de Deus, irmãos. Vamos ver agora, irmãos, Isaías 6, de 1 a 3. Isaías 6, de 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seus séquitos enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, irmãos, na terça-feira aqui, o autor traz para nós que Deus, para enfatizar algo, ficar bem fixo na nossa memória, ele traz a repetição. Deus sempre traz repetição. Em Gênesis, que a gente leu, capítulo 1, fala assim, criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, verso 27. Por 3 vezes a palavra criou. Então, para que isso dentro de um próprio texto? Para que possa enfatizar, para que possa fixar na nossa mente. Deus enfatiza aquilo que Ele quer que fique na nossa mente. Deus é Criador. Deus é o Todo-Poderoso, aquele que cria do nada. E lá em Gênesis, que eu acabei de ler para os irmãos, Gênesis 1,6, fala assim, Santo, 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 3 vezes, para enfatizar que Deus é santo, para fixar na nossa mente que Ele é o santo, Ele é o santíssimo, Ele é o todo-poderoso. Então Deus é criador e Deus é santo. Isso precisa ficar fixo na nossa mente. Então por isso que, não só nesses textos que eu li, mas você vai ver vários textos que Deus tem esse padrão de repetição. Principalmente a poesia hebraica, ela sempre enfatiza algo por repetição. A gente vê hoje a poesia aqui no Ocidente, é sempre a rima, né? Mas a poesia hebraica era repetição. Muitas vezes trocando a palavra em sinônimos diferentes, mas dando o mesmo significado. Louvado seja Deus! Para fixar na nossa mente aquilo que Deus quer que fique bem fixo na nossa mente, né? Então Deus é Criador e Deus é Santo, irmãos. Não devemos nunca esquecer disso. Quarta-feira, textos e contextos. Fala para nós ler aqui Gênesis 1:27. Vamos ler Gênesis 1:27? Na minha Bíblia diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito alma vivente, a não ter alma vivente, a ser uma alma vivente. É bem interessante esse ser e ter. Ser, o ser humano é uma alma vivente. Ter é ter dentro dele. Que muitos evangélicos, infelizmente, cristandade, são espíritas. Crê que há uma alma dentro do homem. Uma alma que, ao ele morrer, sai um ser inteligente, um ser pensante. Misericórdia, isso é espiritismo. Isso é o que a serpente ensinou para Eva. É certo que não morrereis, vocês serão imortais. Misericórdia, irmãos. Nós vamos ler agora, irmão, Gênesis 2, capítulo 2, verso 15 a 23. Diz assim, E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. E o verso 18 diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda árvore dos céus, os trouxe a Adão, para esse ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu,
e todo animal dos campos, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Então, irmãos, nesse texto que a gente viu da criação de Deus, Deus criou o homem e a mulher, né? E colocou o fôlego dele nas narinas, e soprou, e ele se tornou alma vivente. Não a ter a alma vivente, mas ser uma alma vivente. O texto a gente leu até que os animais também eram uma alma vivente. Então o ser humano e os animais não têm uma alma, eles são uma alma. Então a alma é uma pessoa. Então Deus criou o homem e a mulher, e todos os animais, e o ser humano como especial. E ele fez Adão dormir e tirou da sua costela uma mulher, que era idônea para ele, uma ajudadora, né? Louvado seja Deus. Então a mulher, irmão, só para tirar uma lição para nós, a mulher não deve ficar embaixo dos pés do homem, nem em cima da cabeça, deve estar ao lado do homem, ajudando, auxiliando, e o homem abraçando ela, confortando e a protegendo. Louvado seja Deus. Isso é um casal do Éden, isso é um casal de Deus. Então, irmãos, aqui na lição mesmo, o segundo parágrafo, diz assim o autor: contudo, em Gênesis 2,7, o mesmo termo Adão é usado para se referir à formação de Adão do pó da terra, em hebraico Adam. Observe o jogo de palavras. Aqui há apenas referência ao homem Adão, masculino, pois Eva só foi criada posteriormente, de maneira completamente diferente. Portanto, em cada passagem, mesmo no contexto de 2 capítulos, vemos uma diferenciação entre a definição de Adão com a humanidade, Gênesis 1:27, e o homem Adão, Gênesis 2:27. O fato de Adão ser uma pessoa e posteriormente confirmado nas genealogias, temos texto aqui, em relação com Jesus, que se tornou segundo Adão. Então Adão no Éden, o primeiro Adão, Jesus como segundo Adão. O que quer dizer isso, irmãos? Que é o gênero humano. O primeiro homem foi Adão, que viveu no paraíso. O segundo Adão, que ia resolver a dificuldade do que o primeiro Adão trouxe, que nós posteriormente fomos também alavancando esse defeito de caráter, esse pecado cada dia mais crescendo nas nossas vidas, né? Cada um foi tropeçando. Jesus vem como segundo Adão para consertar essa bagunça que os Adões fez, que somos nós, seres humanos. Olha que interessante, irmão. Então Jesus é o segundo Adão. Jesus é o nosso Redentor. Jesus, por isso é chamado segundo Adão, porque ele é o ser humano, veio em carne como um de nós. É um Deus que encarnou e nos salvou. Viveu como nós, viveu a lei comum de nós e mostrou como um homem pode viver. Tem um texto do Espírito e Profecia, na quarta-feira, que diz assim, ó: no deserto da tentação, Cristo ficou no lugar de Adão, para suportar a prova que esse não havia resistido. Ali, Cristo venceu em lugar do pecador, 4.000 anos depois de Adão volver às costas do seu lar. Então, 4 anos depois, ó. Separada da presença de Deus, a família humana, a cada geração sucessiva, estivera se afastando mais e mais da pureza, da sabedoria e do conhecimento originais que Adão possuía do Éden. Cristo suportou os pecados e as limitações da raça humana, como existiam por ocasião da sua vinda à Terra para ajudar o ser humano. Em favor da humanidade, tendo sobre si a fraqueza do homem caído, ele devia resistir à tentação de Satanás em todos os pontos em que o ser humano é tentado. Comentário da Moad, do Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1081. Então, irmãos, Jesus veio como um de nós, 4.000 anos depois da queda. Muitos dizem que Jesus veio como Adão antes da queda. Que heresia fatal, irmãos. Jesus veio no deserto. Adão estava no Éden. Adão tinha mais ou menos 4 metros de altura.
Jesus mais ou menos 1,70 m, 1,75 m, mais ou menos a média que o israelita tem hoje. Então, irmãos, Jesus não veio com uma dança da queda, veio depois. E até aqui fala que ele veio com a fraqueza do ser humano, depois da queda. Cristo suportou os pecados e as limitações da raça humana, como existia por ocasião da sua vinda à Terra para ajudar o ser humano. Então Jesus, para ser um ajudador nosso, ele teve que vir como ser humano, com as fraquezas do ser humano da época dele. E ele venceu sem pecar, nem o pecado, para dar-nos um exemplo. Louvado seja Deus. Outro texto, irmãos, diz assim, em que contraste se acha o segundo Adão ao adentrar o sombrio deserto para sozinho lutar com Satanás? Desde a queda, o gênero humano tinha estado a descrescer em tamanho e força física. Olha lá, baixando mais e mais na escala do valor moral, até o período do advento de Cristo à Terra. Então, irmãos, quem crê que Jesus veio com uma dança da queda, irmão, está num barco furado. Porque aqui o texto explica para nós bem claro, irmãos, que o ser humano estava descrescendo, diminuindo de tamanho, força física, baixando mais e mais na escala do valor moral, até o período do advento de Cristo à Terra. E para elevar o homem caído, Cristo precisava alcançá-lo onde esse se achava. Onde que ele se achava? Em força física, tamanho e valor moral. Porque muitos pregam, que outros vão dizer assim, aquela ideia de Eduardo Repenstal, que Jesus veio com a cabeça de Adão antes da queda e o corpo depois. Só que esse texto vai contra essa ideia, irmãos. Porque o ser humano estava caindo de força física, tamanho e escala no valor moral, mente, a moralidade está na mente. Aí continua, até o período do advento de Cristo à Terra. E para elevar o homem caído, Cristo precisava alcançá-lo onde esse se achava. Onde? Como eu disse anteriormente. Assumiu a natureza humana e arcou com as limitações e degenerescência do ser humano. Olha, irmãos, aqui é bem claro. Jesus veio com a natureza pecaminosa. Jesus veio como ser humano da sua época. Ter natureza pecaminosa não é pecado. Pecado é uma ação. Pecado é atitude. Pecado não é nascimento. Isso é a nova teologia que ensina. Isso é Agostinho de Hipona. Isso é doutrina católica, irmãos. Devemos se afastar disso. Continuando o texto. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós. E esse pecado recaiu sobre ele, ele não pecou. Recaiu sobre ele porque ele tinha que redimir o ser humano. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós. Humilhou-se até as mais baixas profundezas da miséria humana, a fim de que pudesse estar habilitado a alcançar o ser humano e tirá-lo da degradação em que pecado havia lançado. É o Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página agora 1081. É a mesma página, né? Um texto embaixo do outro. Então, irmãos, bem interessante, irmãos. Aqui está bem claro. Para Jesus ser o nosso Salvador, o nosso segundo Adão, ele tinha que vir com a natureza de um ser humano da época dele, com 4.000 anos depois do Jardim do Éden. Força física, moral em tamanho da época dele. Então Jesus veio com a natureza pecaminosa, a natureza de um ser humano com 4.000 anos depois da queda. Olha que interessante, por isso é o nosso segundo Adão. Adão estava no Jardim do Éden, na perfeita varonilidade, o ar perfeito. O segundo Adão veio no deserto, com o ar poluído, carregado, e o inimigo o tentando, e ele 40 dias e 40 noites sem comer. Olha que interessante. E Adão, no Jardim do Éden, com a barriguinha cheia, perfeito, caiu, porque foi uma escolha. E Jesus, com a fraqueza do ser humano, também escolheu lá no deserto não pecar. Irmãos, que maravilhosa graça. Porque Satanás disse no céu, ele vem falando, e caiu aqui na terra com o mesmo argumento,
que ninguém poderia guardar a lei de Deus. Ser humano não pode guardar a lei de Deus. Os anjos, para que lei de Deus? Não precisa ter lei. Então Jesus veio provar que um homem no deserto, um homem sendo provado com 4.000 anos, caindo na degenerescência moral e o tamanho físico, pode vencer o inimigo pelo poder de Deus. O homem pode vencer assim como Cristo venceu. Louvado seja Deus. Quinta-feira, irmãos, fala para nós ler aqui Gênesis 15, verso 1 a 5. E depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandioso galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, o que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que tua entranha sair, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora aos céus e conta as estrelas, se as pode contar. Ele disse-lhe: assim será a tua descendência. Então Deus mostrou para Abraão que a sua descendência seria como a estrela do céu. E vamos ver, irmãos, agora Gênesis 22, 17 e 18. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência será benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então, irmãos, Deus mostrou para Moisés, através de 5 livros que estamos estudando aqui nessa lição, a criação, o povo de Deus, onde ele devia passar, onde ele passou, através de Abraão, seria como as estrelas do céu. E hoje, através de Cristo, nós somos a descendência de Abraão espiritual. Milhares e milhares, milhões de pessoas já passaram pelo plano da salvação. Muitos já dormiram no pó da terra, mas muitos hoje vivem, são a descendência de Abraão. Então o plano da salvação está sendo levado a todo mundo. Louvado seja Deus. Então Moisés, divinamente inspirado, mostrou desde o começo. E Deus vai mostrando através de seus servos até o fim. Até João, no Apocalipse, mostra como está sendo o passo de todos os seus filhos, desde a criação, desde Adão, até o último que vai ver nessa última geração. Tem um texto aqui bem interessante de Patriarcas e Profeta. Página 251 diz assim: enquanto os anos se passavam, ele vagava com seus rebanhos nos lugares isolados, refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo. Relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida. E suas orações por Israel subiam ao céu de dia e de noite. Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Louvado seja Deus, irmãos. O livro de Gênesis é muito importante, irmãos. Nunca possamos deixar que alguém nos engane, dizendo que aquela história que Moisés contou é apenas uma parábola. Que a história da criação não foi criado o mundo em 6 dias literais. Muito cuidado, irmãos. Muitos eruditos entraram nessa falácia, dizendo que não foi 6 dias literais, 1 milhão de anos, para tentar se adaptar à teoria da evolução. Que possamos, em nome de Jesus, fixar na nossa mente o livro de Gênesis, todo o seu contexto, toda a origem, palavras, significado e repetições, para fixar na nossa mente, lembrando que Deus é santo e Deus nos criou. Nós não viemos numa evolução, nós não viemos numa explosão. Deus nos criou com a sua mão. Louvado seja Deus. O ser humano é a coroa de Deus, é a coroa. O ser humano é a coroa da criação. Louvado seja Deus pela sua bondade. E terminando, irmãos, aqui na sexta-feira tem um texto que diz assim:
Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade ao homem por meio da sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos, e considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou a Sagrada Escritura, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Grande Conflito, página 9. Então, irmãos, nunca o Espírito Santo vai entrar em contradição com a sua palavra que ele inspirou. Então, muito cuidado com homens que dizem que está se revelando a palavra do Senhor. O Senhor mandou te dizer. Se essa palavra não bater com lei e o testemunho, não tem iluminação neles. Tem que bater no crivo da palavra de Deus. Tem que entrar nesse funil, que é a palavra do Senhor, para nós adventistas, Bíblia e o Espírito de profecia. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, eles não têm iluminação. Então, irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai contradizer a sua palavra. O Espírito Santo não vai dar uma lei no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento vai dizer para os homens que está abolida, que não valem mais. Antigo Testamento e Novo se unem. O Evangelho e a lei são juntos, tudo dentro do seu contexto. Que Deus te abençoe, irmãos. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar diligentemente na sua palavra, buscar enquanto pode se achar. Porque logo mais correrão de um lugar a outro, de mar a mar, e não vai se achar. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com nossos irmãos. Clica no sininho para receber novas notificações. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, tá bom? Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo que nos esclarece, nos ensina e nos ilumina. Ó Deus, permaneça conosco até o fim, por favor, Senhor. Não nos deixem só. Dá-nos o teu poder. Ensina-nos a tua palavra e ajuda-nos a colocar em prática na nossa vida. Abençoe os irmãos que estão assistindo, possamos crescer em santificação dentro da sua palavra cada dia, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.